Graça e paz, amados irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma leitura orante dos Salmos. E hoje, com muita alegria, quero convidar vocês a, junto comigo, nós fazermos a leitura orante do Salmo de número 119. Como vocês bem sabem, o Salmo 119 é um salmo bem extenso. Ele tem 127 versos, né? Só que a gente, obviamente, não vai fazer todos esses versos hoje. Ele é dividido em 22 estrofes de 8 versos cada. Nós vamos fazer uma estrofezinha por leitura orante. Hoje eu vou fazer do verso 1 ao 8. Talvez eu ou o pastor Stanley vai fazendo os outros. E assim nós vamos revezando como de costume, tá bom? Então, eu quero convidar você para esse momento, né? Como de costume, você separar um momento para a gente fazer essa leitura, um momento tranquilo, um momento onde nós possamos exercer a nossa devocionalidade, a nossa reflexão na palavra de Deus, se desligando um pouco desses estímulos que nós vivemos no nosso dia a dia, da correria, das preocupações, para que a gente possa dedicar nossa atenção somente à palavra de Deus. Eu sei que é difícil, mas com a graça de Deus a gente consegue, tá bom? Então, o Salmo 119, como eu já disse, ele tem 176 versículos, né? 22 sessões, e hoje nós vamos ler a primeira estrofe dele, né? Ele é como se fala? É um acróstico, né? Com todos os alfabetos do hebraico. São 22, hoje nós vamos começar pelo Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, e assim sucessivamente, tá bom? Então, nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Como é curtinho, dá pra gente fazer duas leituras bem lentas, pra gente poder meditar, sem pressa, com tranquilidade, né? Que o importante é isso, né? Não é fazer correndo, né? Mas é fazer com calma para você poder receber do Espírito Santo aquilo que a palavra nos comunica. Então, isso tem que ser feito com calma. Então, a gente vai fazer duas leituras e depois a gente vai conversar sobre aquilo que esse pequeno trecho vai falar conosco. Amém? Vamos lá? Salmo 119, do 1 ao 8. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração. Quando tiver aprendido os teus retos juízos, cumprirei os teus decretos. Não me desampares jamais. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos. Não me desampares jamais.
Amém. Então, como a gente já falou, né, como eu já disse, o Salmo 119, ele é o salmo mais longo das Escrituras, né? E ele tem 176 versos. Esse salmo, ele é um acróstico, né? Ou seja, cada primeira letra de cada estrofe é uma letra do alfabeto, né? Então são 22 seções com 8 versos cada uma delas. Então cada estrofe aqui exalta a lei do Senhor, não apenas como um conjunto de mandamentos. A gente vê esse espírito no salmista, exatamente essa ideia de que a lei é algo precioso, é algo maravilhoso, é algo gracioso, algo que é de muito valor. Ele trata com esse cuidado, né? A gente vê em várias outras sentenças que a gente vai ver depois nesse salmo, a gente vai ver todas elas com muito cuidado com a palavra, né, e não apenas como um conjunto de mandamentos, mas como uma revelação graciosa do caráter, vontade e aliança de Deus. Então a gente vê constantemente o salmista expressando esse amor à lei. Na teologia reformada, o Salmo 119 é uma celebração da suficiência, autoridade e glória da palavra de Deus, em que o crente encontra direção, santificação e comunhão com o Senhor. Tá? Então é um salmo muito belo. Na verdade, assim, desde o começo da minha conversão, é um salmo que eu sempre gostei muito. Eu sempre li pequenos trechos dele durante o início da minha conversão. Sempre tive um carinho muito grande por esse salmo. Sempre achei ele maravilhoso, lindo, uma poesia bíblica assim maravilhosa. Realmente trata, né, a palavra de Deus como ela deve ser tratada, com respeito, com zelo, com algo precioso. Eu acho lindo a maneira como esse salmo foi escrito. Realmente só podia ser obra de Deus mesmo, não tem como. Então, aqui a gente vai tratar desses 8 versos e assim, cada verso retrata pequenas coisas que são importantes para nós, né? A começar, por exemplo, do verso 1, né, que ele fala sobre a integridade. Olha só o que ele diz lá no verso 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Então, aqui o Salmo já começa com uma declaração de bem-aventurança. E lembrando, meus irmãos, bem-aventurança é alegria, é felicidade, é prazer em Deus. Então, esse Salmo já falando, olha, bem-aventurados são aqueles que são irrepreensíveis nos seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Então, aqui ele coloca a felicidade como fruto de uma vida em conformidade com a palavra. Não tem como nós buscarmos felicidade longe da presença de Deus. E como nós vivemos um mundo assim hoje em dia? Como nós vivemos um tempo onde o nosso coração busca se deleitar em várias coisas, menos na palavra de Deus. Então esse salmo já começa, olha, bem-aventurado é aqueles que andam no caminho, em conformidade com a palavra de Deus, que não desvia o seu pé, que tem essa vontade, esse zelo em cumprir a vontade de Deus. Então, meus irmãos, não nos enganemos. Todas as fontes de alegria e de prazer que o mundo nos oferece são fontes mentirosas, são fontes idólatras que querem roubar o nosso coração e a nossa atenção, e nós estamos prestando culto a elas muitas vezes. Nós estamos emprestando os nossos sentidos a elas, esquecendo que o maior e verdadeiro prazer que Deus vai proporcionar e já nos garantiu está em Cristo Jesus. Mas nós, muitas das vezes, perdemos isso de vista. Então, o salmista já começa falando: olha, feliz é aquele que anda de modo coerente com a palavra, que anda de acordo com a lei de Deus. Esse é verdadeiramente feliz, esse é verdadeiramente alegre, esse verdadeiramente tem gozo em sua vida. Por quê? Porque segue a palavra de Deus. Deus tem essa intenção. Eu tenho estudado muito sobre essa questão de prazer em Deus, né? Até recomendo, se você quiser ler um livro do John Piper sobre os prazeres de Deus, você vai entender o que eu estou falando. Porque é maravilhoso esse entendimento de que Deus tem prazer em sua obra, tem prazer no seu filho, tem prazer em nós e nos criou para que nós tivéssemos prazer nele. Então, isso é fantástico. Isso é uma verdade que precisa ser inscrita realmente em nossos corações e nossas mentes. Nós não podemos perder isso de vista nunca. Deus nos criou para termos prazer na sua lei, para sermos alegres na sua presença, bem-aventurados, mais que felizes, porque estamos em Cristo Jesus. Então, essas são uma verdade maravilhosa que já começa logo no primeiro verso. Né? Na teologia reformada, isso reflete o princípio de uma vida piedosa sob a aliança da graça. O crente regenerado pelo Espírito Santo deseja obedecer à lei, não para se justificar, não é para ser salvo, para parecer justo, bonzinho, não, mas porque já
foi justificado. E ele faz isso em resposta a quem Deus é. Ou seja, a obediência é uma expressão de gratidão daquele que é salvo. Então, meus irmãos, que nós possamos, nesse pequeno verso que nós lemos por enquanto até agora, né, que nós estamos refletindo até agora, nós possamos entender isso. Deus nos criou para termos prazer nele. E a nossa obediência a ele precisa ser uma expressão de gratidão. Ah, eu vou seguir a regrinha, porque senão alguma coisa vai acontecer comigo. Ah, eu vou fazer assim, porque senão Deus vai me castigar. E isso reflete que o nosso amor a Deus é um amor falso, é um amor mentiroso, é um amor que se baseia somente em coisas que se podem ter ou não ter, em aparências, não em um relacionamento firmado no caráter de Deus. E Deus espera que nós nos relacionemos com Ele motivados por gratidão. Amém? O verso 2 também fala sobre a bem-aventurança, mais uma vez. Se você for ver, ele se encaixa o 1 e o 2. Porque ele diz assim, ó, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o seu coração. O 1 e o 2 têm a mesma linha de raciocínio, né? Só que o 2, ele fala um pouquinho diferente. Aqui ele usa dois verbos, que é o guardar e o buscar, que são ações complementares de obedecer. No primeiro verso, a gente falou sobre a obediência, né? São os irrepreensíveis nos seus caminhos que andam na sua lei. Mas agora ele usa dois verbos diferentes, que é o buscar e o guardar e o buscar. Ou seja, obedecer e desejar. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e buscam de todo o seu coração. O coração é o centro da vida interior, das nossas emoções. O que o salmista busca é um relacionamento com Deus mediado pela palavra. Um coração transformado pela palavra realmente busca e tem prazer em buscar a Deus. Perceba como esses dois versos se encaixam perfeitamente. Deus não quer que você busque Ele simplesmente porque está passando por um momento de dificuldade. Ele não quer. Não quer somente nesses momentos, mas em todos os momentos. Nos momentos de alegria, nos momentos de gratidão. Ele quer que você deseje buscá-lo. Ele coloca isso, e ele nos capacita para isso, meus irmãos. Precisamos pedir para que o Senhor derrame essa vontade em nós, nos capacite a esse desejo de estar com Ele, de se relacionar, de buscá-lo de todo o nosso coração. Nós corremos atrás de tantas coisas, de tantas metas, de tantos objetivos. Nós buscamos tantas coisas em nossa vida, tantos alvos nós temos. Mas será que temos como alvo também crescer em intimidade com Deus, conhecê-lo melhor, conhecer a sua palavra melhor, ter uma vida de oração viva? Uma vida de oração viva, não somente dobrar o joelho e ficar olhando para a parede ou com pensamentos vagos o tempo todo, mas ter alegria naquele momento. Em saber que quando a gente dobra os joelhos, os céus estão abertos, Deus está ali presente, ouvindo, por causa da intermediação de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Será que realmente a gente tem essa alegria? Será que realmente nós temos esse desejo de buscá-lo com todo o nosso coração? Nós precisamos ter isso. E se não temos, precisamos nos arrepender. Porque um coração que não é desejoso de Deus está desejando outra coisa. Porque Deus nos criou para essa fome de buscá-lo. E se nós não nos satisfazemos nele, vamos satisfazer em qualquer outra coisa, ainda vamos chamar isso de Deus. Isso é idolatria. É quando eu tento satisfazer o meu coração fora de Cristo, fora de Deus. Aí eu começo a criar um monte de coisa da minha cabeça, da minha imaginação, ouvindo os meus sentidos. E acabo o quê? Caindo em grande engano. Porque o nosso coração é enganoso, nossa mente é enganosa. Mas o Senhor quer converter o nosso coração a Ele. Como disse Jesus, precisamos amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. Não é de qualquer jeito. Ele espera e nos capacita para isso, irmãos. Basta que a sua palavra seja liberada sobre nós. Uma vez que o Senhor nos alcançou, essa é uma realidade que nós vamos viver. A palavra dele já está sobre as nossas vidas, nós precisamos hoje crer nisso. Não como se nós fôssemos outorgar ou exigir isso, não, de modo algum. Mas somos capacitados pelo que a palavra mesmo já nos ensina. Essa palavra já é viva e eficaz sobre a nossa vida. Então, se cremos, precisamos viver de acordo com a maneira que nós cremos.
E quero ler de novo 2. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o seu coração. Nós precisamos guardar os mandamentos de Deus, guardar em um lugar ter um lugar de importância. Tudo aquilo que é importante para nós a gente guarda. É ou não é? Se você vai lá, compra alguma coisa importante, seja uma ferramenta, seja algo, você usa aquilo, terminou de usar, o que você faz? Você guarda. Por quê? Para você poder usar de novo. Essa simples analogia é só para entender quando o Senhor fala de guardar os mandamentos, é para que você tenha ele em um lugar de valor. Assim como Jesus disse, onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Ou seja, aquilo que é precioso para você, o que você guarda. Então nós precisamos guardar o quê? Em nossos corações, a lei do Senhor, as suas prescrições, os seus mandamentos. Nós vemos aqui no decorrer desse salmo muitas palavras parecidas. Prescrições, preceitos, mandamentos, leis, todas querendo se referir à mesma coisa. A vontade de Deus, expressa pelas Escrituras. Então, nesse verso, por exemplo, ele utiliza a palavra prescrições. Mas o que são essas prescrições? É a lei, a palavra de Deus, os ensinos, os mandamentos, nada mais que isso. E o buscam de todo o coração. Então, é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos guardar esses mandamentos, mas precisamos buscar a Deus. Uma coisa precisa caminhar junto com a outra. Na teologia reformada, a obediência verdadeira é resultado da regeneração. Não é que nós temos que obedecer a Deus para sermos regenerados, não. Mas a obediência é uma manifestação daquele que foi regenerado, aquele que foi alcançado pela palavra de Deus, aquele que foi alcançado pelo Espírito Santo, ele quer obedecer a Deus. Ele vai obedecer a Deus. Por quê? Porque o próprio Deus o capacita para isso. O próprio Deus o capacita. Então, esse verso, meus irmãos, traz para a gente exatamente esse espírito. Que nós precisamos guardar os mandamentos de Deus, ou seja, tê-los como importante, como precioso, algo que precisa ser guardado. Mas precisamos também buscar a Deus com todo o nosso coração. E o verso 3 vai falar sobre um assunto muito importante para nós. Que é o quê? Não praticam iniquidade e andam no seu caminho, nos seus caminhos. O que ele está falando aqui? Sobre santidade prática. A vida justa é fruto de um andar constante com Deus. Não se trata de ser perfeito. Nós não somos perfeitos. Não somos, nós erramos. O homem mais santo que pisar sobre a terra, que pisou foi Cristo. Mas digamos assim, um outro homem muito santo. Pensa em alguém que você acha que é muito santo. Essa pessoa tem pecado. Obviamente, Cristo não. Mas qualquer outra pessoa que você olhe para ela, você considera um homem santo, uma mulher santa, você vai ver de perto, ela tem pecados. Então, a perfeição não cabe ao homem. A perfeição é um atributo somente de Deus. Nós não somos perfeitos, nunca seremos perfeitos. Mas o Senhor coloca em nosso coração o desejo da santidade. Ser santo é um desejo de purificação. É um desejo de que a iniquidade seja removida da nossa vida. É quando nós reconhecemos que nós temos dentro de nós coisas que não agradam a Deus, que precisariam ser tiradas de nós, e nós, em arrependimento, nos aproximamos de Deus e pedimos: Senhor, purifica o nosso coração. Purifica a nossa mente. Santidade é o desejo por ser puro. É um desejo de pureza. De falar: Senhor, eu preciso ser puro. Para viver de modo agradável a Ti. Porque o Senhor é santo, santo, santo. Essa ênfase é porque Deus é santíssimo. E tudo aquilo que Ele faz e está cheio da sua santidade. Deus é santo, santo, santo. E Ele espera de nós: sede santos. Então, o que Ele está falando para nós? Sejam puros. Não se misturem com o pecado. Tenham uma vida de purificação. E essa purificação só vem para nós, meus irmãos, por meio de caminhar com Ele. Não tem como andar com Deus e não ser santificado. Se nós não estamos sendo santificados, significa que nós não estamos andando com Ele. O justo vive voltado para a vontade de Deus.
A santificação é uma obra progressiva do Espírito Santo. O verdadeiro crente busca alinhar suas ações à revelação divina como uma resposta de amor. Então, ou seja, conforme eu vou vivendo, eu vou perceber, e é natural, se você tem um Espírito Santo, você vai perceber que você é um pecador. Você vai perceber que a sua vida não condiz com as Escrituras. Você vai fazer um comparativo. Você vai ler, você vai ver, Senhor, a minha vida não está em perfeita conformidade. Não está. Mas eu desejo estar. Purifica a minha consciência, purifica o meu coração, purifica as minhas obras, os meus maus caminhos. Me capacita para ser um homem que te deseja mais do que deseja o pecado. Porque a essência disso é o que a gente já falou lá no verso 1 e 2. Se o nosso coração está satisfeito em Deus, por que a gente vai buscar o pecado? É porque muitas das vezes nós não estamos satisfeitos. E nós vivemos em um mundo que nos incita o tempo todo a querer e desejar mais. É tanto estímulo que a nossa mente não consegue nem parar e raciocinar. Ontem eu estava vendo uma palestra de um rapaz falando sobre exatamente isso. A gente está tão acostumado a ouvir áudio em 2x, que a gente está perdendo a paciência das conversas com as pessoas. Porque é tanto estímulo, mas como a gente vai, tá um ser humano com o outro, não tem 2x. A gente tem que olhar olho no olho e conversar. Nós estamos deixando isso de lado, sendo movidos, enganados, atraídos pelas coisas do mundo e sendo completamente cegos às coisas de Deus. Então nós precisamos dar essa resposta de amor a Deus. O desejo de santidade. E para mim, essa é uma das maiores evidências de salvação. É quando você tem desejo em ser santo. Mesmo entendendo que é imperfeito. Como eu já disse, a perfeição pertence a Deus. Nós seremos sim aperfeiçoados. Vai ter um momento que nós não vamos mais ter pecado. Agora, perfeito somente Ele. Somente Cristo Jesus. Nós sempre vamos ser imperfeitos, meus irmãos. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. No verso 4, ele já faz uma chamada aqui. Ó. Olha só o que ele diz. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. O que ele fala aqui? Deus é legislador e Senhor. Ele ordena e sua vontade é boa. Então a obediência à lei, obedecer à lei de Deus não é legalismo. Mas é uma expressão de submissão à soberania de Deus. Ou seja, a lei moral hoje continua válida como norma de vida para o crente. Ou seja, é o terceiro uso da lei, não para condenar, mas para guiar o regenerado na santificação. Então ele está falando assim, olha, a lei do Senhor, os mandamentos são bons. Servem para que a gente se submeta à vontade de Deus, entenda que as nossas obras são insuficientes para agradá-lo, mas que em Cristo Jesus são perfeitamente alcançadas e cumpridas. E assim, nós vamos ter uma vida para cumprir isso à risca, ter prazer em cumprir isso. Ele é o legislador e Senhor. Ele ordena e a sua vontade é boa. Quando o Senhor estabelece o mandamento, meus irmãos, é porque aquilo pra gente é vida, é saúde, é prosperidade. A obediência a Deus é a coisa maravilhosa, não é legalismo. Obedecer a palavra de Deus não é legalismo. Mas fala assim, mas como assim, Raul? O que é legalismo? Legalismo é achar que você pode servir a Deus pelas suas obras. Não, não é essa a ideia. Deus não deixou a obediência a Ele como uma obra que apresente justiça diante dele. Porque a obra que nos justificou diante dele foi a obra de Cristo Jesus. Quando nós cumprimos os mandamentos, nós fazemos isso por honra a Deus. Porque nós sabemos que, ainda que nós, como os fariseus, né, que achavam que cumpriam a lei, que pá, e fazia, acontecia, mas na verdade o seu coração estava distante, porque eles serviam a Deus somente com as suas obras. O seu coração estava distante, eles não amavam a Deus, não tinham prazer naquela lei, não tinham prazer em nada. Só queriam cumprir mandamentos e serem honrados aos olhos dos homens. Eram hipócritas. Hipócritas. Então hoje nós vivemos isso como um guia. Os mandamentos do Senhor são puros, bons para dar entendimento. A lei do Senhor é santa, é maravilhosa e guia o homem regenerado na santificação. Então todos os mandamentos de Deus, meus irmãos, toda a lei moral, né, que é isso que é o conceito que nós estamos aplicando aqui, a lei moral, ela continua válida. Por quê? Porque as leis cerimoniais foram perfeitamente cumpridas em Cristo Jesus. Agora, as leis morais eu ainda preciso obedecer, sim. Eu preciso cumprir, sim.
Mas, obviamente, não agora nenhuma negativa. Não matarás, mas como disse Jesus, amarás ao teu inimigo, orará por eles. Ou seja, agora ele traz isso em uma sentença afirmativa. Amarás ao Senhor teu Deus. Amarás aos teus inimigos. Ele coloca tudo agora em uma perspectiva afirmativa. Ao contrário dos 10 mandamentos, que era não farás isso, não farás aquilo. Então agora a sentença é afirmativa. Porque agora ele nos capacita a cumprir. Amém? Então, isso é importante para a gente. Esse chamado à obediência e à diligência. A diligência continua para nós. Precisamos ser obedientes, sim, à lei moral de Deus, que não agora nos condena, mas nos guia para sermos santificados. Amém? O verso 5 é um pedido. Olha só. Tomara. Sejam firmes os meus passos. É uma oração. Para que eu observe os teus preceitos. De cara aqui a gente já entende uma coisa. Ele reconhece que não é ele que sustenta os seus passos diante de Deus. É nítido. Tomara sejam firmes os meus passos. Tem um desejo. Ele deseja que os passos dele sejam firmes. Tomara. É como se ele estivesse pedindo, Senhor, me capacita, Pai, que os meus pés sejam firmes diante do Senhor. Tomara que eles sejam, para que eu possa realmente observar os teus preceitos. Ele não parte do pressuposto positivo, eu vou fazer, porque eu vou alcançar. Não, ele fala, tomara os meus passos sejam firmes. Então aqui o salmista reconhece a sua incapacidade natural de obedecer e suplica a ajuda de Deus. A obediência só é possível pela graça e pela obra do Espírito Santo. Nós não obedecemos a Deus pelo nosso esforço. Não, agora eu vou me obedecer mais. O Raul está falando aí de oração, de arrependimento, de santidade. Agora eu vou me esforçar mais agora e pai, vou conseguir. Não, não é essa a ideia. Que aí você vai entrar em um ativismo. Você vai entrar em algo falando que as suas obras, as suas ações é que estão te aproximando de Deus. E não é. Mas uma recomendação que eu posso te dar é: peça a Deus que o Senhor conduza você em arrependimento. Isso eu posso te dar como uma dica. Peça para que o Senhor, não somente para você, isso serve para mim também. Pedir para que nós sejamos conduzidos a um lugar de arrependimento ainda mais sincero, mais verdadeiro. Para a gente saia da zona da hipocrisia espiritual, onde a gente serve a Deus somente com a mente, com o raciocínio, com a lógica, mas o nosso coração não deseja Ele verdadeiramente. E não precisa ser muito esperto para você perceber isso. Que muitas das vezes nós estamos quase nos enganando. Nós estamos falando uma coisa e vivendo outra. Muitas das vezes nós nos pegamos nisso. E se você, assim como eu, entende isso na sua vida, o que você precisa fazer é pedir perdão a Deus e pedir que o Senhor te capacite. Todo o resto é ação do Espírito Santo. A palavra de Deus vem aqui não para colocar você agora em uma postura de busca, mas para colocar você numa postura de realidade. A palavra de Deus expõe quem nós somos. Nós somos maus, nós somos pecadores. E o que eu faço com isso? Me arrependo somente. Não é para me esforçar mais. Eu orava meia, vou orar 1 hora agora. Não é isso. A ideia não é essa. A ideia é que, com a nossa consciência esclarecida da nossa condição, nós tenhamos maior humildade diante de Deus. E possamos reconhecer que as nossas obras não têm agradado Ele de modo nenhum. E que precisamos dele para sermos conduzidos a um lugar de maior intimidade e arrependimento. Precisamos dele. Precisamos dessa constância que o salmista pede aqui. Tomara sejam firmes os meus passos. Mas quantas das vezes nossos passos são vacilantes? Quantas das vezes nossa mente está indo para outros lados? Estamos esquecendo das coisas de Deus. Para que eu observe os teus decretos, na parte B do verso 5. Irmão, se Deus não nos manter firme, nós não conseguimos observar nada. Somos tão dependentes dele. E essa oração expressa a dependência do crente da graça santificadora. O homem natural não pode cumprir a lei. Não pode cumprir a lei. E o regenerado depende continuamente do poder do Espírito Santo. É ele que nos conduz ao arrependimento. É ele que nos conduz, não somos nós. Então nós precisamos pedir por essa constância. Como o salmista fez.
Fortalece os meus passos diante de ti, Senhor Deus, para que eu possa observar os teus decretos. Olha só o que diz o 6. Então, ou seja, uma consequência de viver assim, não terei do que me envergonhar. Quando considerarem todos os teus mandamentos, eu não vou ter do que me envergonhar, porque eu sei que o Senhor está me sustentando diante da tua presença. Esse é o ponto aqui. Esse é o ponto-chave. A vergonha vem da desobediência. A liberdade e a dignidade estão na submissão à palavra. A obediência, longe de aprisionar, libera o crente para viver como Deus o criou para ser. Diz Paulo, eu sou escravo de Cristo em cadeias. O que ele está querendo dizer? Que ele perdeu a liberdade? Ele perdeu a liberdade. A liberdade agora está sujeita à vontade de Deus. O que ele tinha de liberdade para pecar hoje, a consciência dele está escrava do evangelho. Esse é o sentido que nós temos que entender. Só existe liberdade sendo levado por Cristo. A obediência a Cristo. Só existe liberdade na obediência a Ele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A nossa não. A nossa não. A nossa vontade só nos conduz à maior escravidão do pecado. A maior perda de alegria. Porque se distancia do plano perfeito de Deus para nós. Que é vivermos uma vida onde Cristo é o centro. Onde Cristo é a fonte de prazer, onde Cristo é o alvo das nossas vidas, das nossas metas, objetivos e propósitos. Mas aí a gente acha que pode viver do jeito que quiser. Nós não podemos, irmãos. Não podemos. E que a nossa consciência seja levada cativa a Cristo. Que nós não tenhamos nem por um segundo a ideia, a imaginação, o pensamento de achar que podemos viver uma vida sem cumprir a lei de Deus e em liberdade. Não existe. Não existe liberdade fora da submissão à palavra de Deus. Não existe. Esqueça isso. Não existe. Nós só somos livres quando somos presos por Cristo. Quando somos escravos do Evangelho. Quando a nossa consciência está presa pela verdade de Deus. Essa é a verdadeira liberdade que o homem precisa desejar em seu coração. Porque ele nos libertou da amarra do pecado. Ele nos libertou da morte eterna. Hoje nós somos livres. A Bíblia diz que aquele que o Filho do Homem libertar verdadeiramente será liberto. Só que a liberdade em Cristo exige a submissão a Ele. Antes nós usávamos os nossos membros para a perdição, mas agora em Cristo Jesus, lavados pelo sangue do Cordeiro, que a gente possa produzir obras dignas de arrependimento, obras que glorifiquem a Deus. Obras que glorifiquem a Deus. Com as nossas mãos, com os nossos corações, com a nossa voz, com a nossa inteligência, que nós possamos produzir coisas que glorifiquem verdadeiramente a Deus e que sejam submissas à sua palavra e à sua vontade. No 7 diz assim, render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. O conhecimento da palavra leva à adoração. Na teologia reformada, nós aprendemos, que a verdadeira doutrina leva a um culto verdadeiro. Ou seja, quando aquilo que está permeando o culto é uma doutrina legítima, aquilo produz um culto verdadeiro. A palavra forma o coração do adorador que louva com entendimento. Porque a fé reformada é racional e devocional. Mente e coração unidos no louvor ao Deus que se faz revelado a nós. Então, perceba aqui o quanto isso se apoia numa doutrina bíblica. Render-te-ei graças com integridade de coração, ou seja, eu vou te adorar de modo correto,
Quando? Quando tiver aprendido os teus juízos. É como se uma coisa estivesse inteiramente, diretamente ligada à outra. Não tem como adorar a Deus sem conhecer os seus preceitos. Não posso adorá-lo de qualquer jeito. Não posso fazê-lo segundo a minha vontade, segundo o meu pensamento. Eu só posso adorá-lo com integridade quando eu entender a sua lei, quando eu entender a maneira como ele mesmo exige ser adorado. Eu não posso criar elementos de adoração fora da palavra. Então, perceba como isso é uma doutrina para nós hoje. O quanto a igreja se distanciou disso hoje. É fundamental, porque a doutrina correta produz a vida correta. Pode levar, né? Leva ao culto correto. A gente pode ter uma boa doutrina e viver uma vida desregrada. Mas, na essência da coisa é o quê? Se eu tenho uma doutrina bíblica, uma sã doutrina, aquilo vai me produzir o quê? Se ela é realmente sã doutrina, se ela é realmente uma verdadeira doutrina, vai levar a um culto verdadeiro a Deus. Porque vai estar deixando claro quais são os elementos de adoração que Deus recebe no culto. Então perceba o quanto é precioso esse verso. E o quanto a verdade que ele expõe é uma verdade muito além de simplesmente a gente consegue observar agora. Porque é uma verdade que vai muito além. Eu só consigo adorá-lo com integridade quando eu aprendo os teus juízos. Quando eu conheço a vontade de Deus. Não tem como adorá-lo de qualquer jeito. Não tem como adorar a Deus fora de Cristo. Não tem. Não tem. E o verso 8 termina: cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Então, aqui o salmista, né, a gente pode parecer, né, uma frase meio de triunfalismo, vamos dizer assim, né, porque o salmista encerra com uma atitude de determinação. Mas, na verdade, o que a gente vê aqui é a humildade. Por quê? Ele fala assim, ó, não me desampare jamais. Ele não fala assim, ó, cumprirei os teus decretos, e é isso mesmo. Não. A parte B já destaca que ele confia. Que para ele cumprir os decretos, Deus não pode desampará-lo. Deus não pode deixar de derramar a graça sobre ele, porque senão ele vai cair. Então, aqui, meus irmãos, não é uma palavra de triunfalismo. Apesar de uma palavra de ser uma afirmação de determinação, ela ainda assim expressa humildade e confiança em Deus. Ele promete fidelidade, mas reconhece que só permanecerá fiel se Deus o sustentar. E aí a gente vê mais uma vez uma doutrina, que é a perseverança dos santos, aqui muito clara. Ou seja, que depende da fidelidade divina, não da força humana. A perseverança dos santos depende da fidelidade divina. Não tem nada a ver com a gente. Não, como eu já disse lá atrás, não é o esforço. O objetivo do que a gente faz aqui não é gerar dentro de você um sentimento de maior cobrança para a sua vida espiritual. Não é isso. Mas é trazer clareza em contraste com a nossa vida com a palavra. E aí sim nós somos libertos da ideia de que a nossa vida em si mesmo agrada a Deus. Mas em Cristo Jesus, nós somos habilitados a viver uma vida que o agrada. Então, meus irmãos, o objetivo aqui é trazer isso à nossa consciência. Que nós possamos, assim como o salmista, entender essa dependência que nós temos que viver. Temos sim que ter essas afirmações. Precisamos ter isso, mas não podemos esquecer que a nossa boa, ou a nossa, como se diz, a nossa força de vontade não produz nada. Nada. Se ela se apoiar em si mesmo, ela não vai fazer nada. Autoestima, autodeterminação, autossugestão, tudo isso não serve para nada. O que garante todas as coisas é a palavra de Deus, não a nossa. Não a nossa. Então, tire isso do seu coração. Confie sim. Fale do jeito que diz assim, observarei os teus decretos, Senhor. Vou ser fiel à sua palavra. Não me desampares. Me fortalece, porque eu sei que eu preciso que o Senhor me sustente para ser fiel. Para que eu cumpra isso que eu estou falando aqui, de ser fiel, de atentar à sua palavra, de observar os teus decretos, eu preciso que o Senhor mesmo me sustente. Essa é a ideia. Conduzir o nosso coração a esse lugar de dependência. De dependência. E uma dependência que nos alegra na presença de Deus. Não é uma dependência deprimente, onde eu falo, eu sou um lixo mesmo e não sirvo para nada. Não é isso. Mas é uma dependência que se alegra com a salvação em Cristo Jesus. E tem uma vida de afirmação positiva assim. Não porque ela muda, mas em resposta e gratidão a quem Deus é. É simples assim.
tá? É simples assim, desse jeito. Não é para você sair falando coisa positiva porque vai acontecer. Não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo que nós podemos ter uma vida de afirmação positiva porque a graça de Deus nos garante a sua presença em nós. Nós damos essa resposta em gratidão, sabendo que é Ele quem nos sustenta. Amém, meus queridos? Que o Espírito Santo possa continuar falando conosco. Quero convidar você agora a orar junto comigo, né? A palavra do Salmo para a gente poder fazer o encerramento. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra, pela presença do teu Espírito Santo. E pedimos a ti, Senhor Deus, como salmista, que nós possamos ter prazer na tua palavra, que nós possamos ser bem-aventurados, porque sabemos que nós não somos nada, mas reconhecemos, Senhor Deus, o nosso estado decaído, que somos pecadores, e pedimos o teu auxílio, Senhor Deus, sustenta os nossos passos nessa caminhada. Que nós possamos, Senhor Deus, ser sustentados pelo teu poder. Que nós possamos, Senhor Deus, te adorar, te bendizer, do modo que lhe agrada, Pai. E não do modo que nós achamos que devemos fazer. Porque a tua palavra já claramente institui o modo como nós precisamos te adorar. Senhor Deus, conduz as nossas vidas à santidade, Pai. Limpa o nosso coração. Dar-nos a alegria de estar na tua presença, Senhor Deus. Limpa as nossas obras. Limpa os nossos olhos, os nossos corações. E que possamos te louvar verdadeiramente, te buscar verdadeiramente, Senhor. Nós afirmamos hoje, Senhor Deus, que seremos fiéis a Ti, mas reconhecemos, Pai, que nós não temos poder em si mesmo para sustentar essa afirmação. Por isso pedimos, nos sustenta, Pai. Nos sustenta na caminhada, nos santifica na caminhada, nos conduz segundo a Tua vontade, Pai, porque somos pequenos, somos frágeis, somos pecadores, mas o Senhor é grande e poderoso. Continua a falar conosco, Senhor Deus. Usa da tua palavra e que nós possamos ser edificados cada dia mais, Senhor Deus. É o que eu oro e te agradeço, no nome santo de seu Filho amado Jesus. Amém, meus queridos. Agradeço você que ficou até aqui no vídeo. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Que o Senhor continue falando com você por meio da sua palavra e que possamos continuar aí mais algumas vezes, né? Estamos no 119, daqui a pouco já acaba, mas eu sei que o Deus é bom. Amém? Deus abençoe, uma boa noite e fiquem com Deus. Abraço.